Olá, turminha, tudo bem? Estou de volta falando sobre o ciclo da vida dos animais. Bom, hoje nós falaremos de 3 fatores específicos. Falaremos da alimentação, da reprodução e também da locomoção dos animais. Bora lá? Tome nota. Todos os seres vivos apresentam fases da vida, como nascimento, crescimento, reprodução, envelhecimento e morte. Por que ciclo? Porque ele faz isso aqui, ó, isso é um ciclo. Então ele nasce, ele cresce, se reproduz, envelhece e morre. Esse é o ciclo natural da vida dos seres vivos. Alguns animais, como é o caso que estudamos, apresentam um processo chamado metamorfose. A metamorfose é um processo de transformações físicas, pelas quais alguns seres vivos precisam passar e se desenvolverem até a fase adulta. Esse processo aparece nas fases dos insetos e dos anfíbios. Bom, agora nós iremos falar sobre a alimentação dos seres vivos. Como os animais se alimentam? Você sabe dizer? Será que todos os animais se alimentam das mesmas coisas? Existem maneiras diferentes dos animais se alimentarem? E como eles conseguem caçar e comer alimentos tão diferentes? Você sabe me responder? Bom, na alimentação dos animais, a alimentação fornece aos animais nutrientes e energias necessárias para a vida. Crescimento, reprodução e locomoção. Lembra? Regime alimentar. O conjunto de alimentos que o animal utiliza na sua alimentação são 3 exemplos. Os vegetarianos, que utilizam-se das plantas. Os carnívoros, utilizam-se das carnes de outros animais. E os onívoros ou onívoros. Onívoros, com o N, é do latim, por isso que podemos falar e podemos achar nas escrituras de 2 formas. Onívoros, do jeito que eu coloquei aqui, ou onívoros. Vocês podem achar dessa forma também. Os onívoros são aqueles que se alimentam das plantas e de outros animais. Você come salada, não come? Tenho certeza que você come salada. Se você come salada, você se alimenta das plantas. Se você come carne, você também é um carnívoro. Se você é um carnívoro e se você é um vegetariano ao mesmo tempo, você é um onívoro ou onívoro. Lembrando, onívoro ou onívoro. Mais para frente nós vamos ver a outra forma que se escreve o onívoro, certo? Entendeu essa parte? Passamos para frente. Olha lá, onívoros ou onívoros. Lembra que eu falei das 2 grafias? Grafias, formas de escrita? Pois é. Onívoros ou onívoros são os animais que têm alimentação variada, que se alimentam tanto de plantas como de outros animais. Coloquei o exemplo ali, javali, o porco, o homem. Ah, professora, mas só homem? Não, lembra que eu falei que o homem pode ser homem e mulher? É uma forma de dizer para não ficar repetindo, certo? Esses são os exemplos dos onívoros. Os animais vegetarianos são aqueles que se alimentam de plantas. Os vegetarianos podem se dividir em frugívoros ou granívoros. Frugívoros, que palavrão é esse, professora? Frugívoros são os que alimentam-se de frutas. Não é palavrão tão feio assim, né? Exemplo, a arara, o tucano, eles comem as frutas. Então, eles são frugívoros. E os granívoros, grãos, lembra? Granívoros, grãos.
Eles se alimentam de grãos e sementes. É o caso da galinha, do pombo, do perdiz, certo? Esses são os animais granívoros. A professora não está falando palavrão feio para vocês, não. É só para vocês terem conhecimento. Próximo animal. Desculpa, vamos ver os exemplos de bicos dos pássaros e a relação deles com cada tipo de alimentação. Bico comprido, com bolsa, que funciona como rede de pesca. Bico fino para retirar insetos que vivem nos troncos e pedras. Esse é o famoso pica-pau que está aí, que vocês veem no desenho. Esse é o pica-pau. Bico curto e com forma de cone para quebrar grãos. Bico curto e forte para cortar e rasgar a carne dos animais. Bom, existem também os roedores, que eles alimentam-se de frutos secos e semente. Exemplo, castor, o rato, o esquilo, o coelho. Coelho é um roedor, hein, pessoal? Vocês acham que roedor é só rato? O coelho também é um roedor. Os herbívoros alimentam-se de ervas e folhas, das plantas no geral. Vaca, veado, cavalo, girafa, esses são os herbívoros. Carnívoros, falamos lá atrás, são aqueles que se alimentam dos outros animais, ou seja, eles se alimentam de carne. Então nós temos o exemplo aí do leão que mata e come a zebra, por exemplo. Os carnívoros, eles podem se dividir em piscívoros, que comem peixes, no caso a gaivota, a foca, e veja algum tipo de exemplos de dentições. Olha lá, primeiro é uma dentição de um gato. É um animal carnívoro, com dentição completa, cujas funções dos dentes são prender, cortar dentes incisivos, rasgar caninos, triturar os molares, os alimentos. Ou seja, cada dentição, ela tem uma função, certo? Nós colocamos o exemplo ali do gato, mas temos outros, certo? O cachorro tem uma dentição parecida com a dos gatos e tem as mesmas funções. Aí nós temos lá a dentição do cavalo. Voltando, é só um exemplo, o do cavalo. Outros animais que também têm as mesmas características. Então, o animal herbívoro, ele tem dentição incompleta, ela não é tão completa como a dos carnívoros. Ou seja, não possui todos os dentes caninos. Seus dentes incisivos servem para prender e cortar as plantas. Os molares são largos, possuem pregas e ajudam a triturar. Então, por isso, talvez seja por isso que os herbívoros não se alimentam das carnes. A gente também não sabe, né? Nunca perguntei para ele. Você já perguntou? Bom, sabemos dessas características. E ali é um exemplo do porco. São animais onívoros que se alimentam tanto dos vegetais como de outros animais, possuem dentição completa, com incisivos cortantes, caninos menores que os outros dos carnívoros e maiores, largos e arredondados. Esse é o exemplo do porco. Obter os alimentos ingeridos, os nutrientes necessários às diferentes funções do organismo, como crescimento, energia para locomoção, reprodução e demais funções. Ou seja, a alimentação, ela não serve só para engordar e ela não serve só para você saciar aquele sabor gostosinho dos doces. Não. Ela serve para trazer nutrientes para o nosso corpo, para gerar energia, para fazermos as diversas funções, como se locomover, andar, pular, entre outras funções que a gente faz no dia a dia. Essa é a função da alimentação. Você sabia disso? Bom, agora você já sabe que você vai ter que comer certinho, você tem que comer diversos tipos de nutrientes para seu corpo ser sempre saudável, certo? Bom, turminha, por hoje é só. Vamos ficar aqui nessa aula, vou deixar vocês pensando, como que você se alimenta?
se alimenta certo ou errado? Você coloca vários tipos de nutrientes no seu corpinho? Pensa bem. Na próxima aula a gente volta a conversar sobre alimentação, sobre ciclo da vida, sobre animais. Certo? Beijo, turminha. Beijo da Prolu.